Alô, amigos dos canais Fox Sports, estamos com imagens de Brooklyn, Michigan International Speedway. Vamos acompanhar a partir de agora a 14ª etapa da temporada de 2016 da Camping World Truck Series. Jonas Towley é o pole position, Matt Crafton aparecendo na segunda posição no grid de largada. Vocês vão acompanhar esta etapa da Camping World Truck Series aqui nos canais Fox Sports. Comigo, Sérgio Lago, e ao meu lado, o Rodrigo Matar. Muito bem, Sérgio Lago e amigos dos canais Fox Sports, vamos a Michigan, vamos a Truck Series. Muita expectativa em torno dessa prova que acabou adiada em algumas horas por conta da chuva que lavou o asfalto. Felizmente não temos mais perspectiva de chuva a partir do momento da largada e vamos para 100 voltas de pura emoção nesta antepenúltima prova antes do início do Chase. É uma corrida tudo ou nada para a maioria dos pilotos que ainda pretendem vagas diretas. Timothy Peters, Daniel Hemrick, Cole Custer, Tyler Reddick e o Cameron Haley. São 5 pilotos lutando por 2 vagas ainda em aberto na classificação do campeonato, Sérgio Lago. E no momento as vagas são do Daniel Hemrick e do Timothy Peters, mas se um outro piloto, que não os 6 que já venceram até agora, ou esses dois pilotos vencer a prova, um dos 2 vai dançar e vai ficar no sufoco, pelo menos por enquanto. Início de prova, bandeira verde! Matt Crafton aproveita a largada, deixa John Westalley para trás. William Byron no número 9, vem ali por dentro, tentando assumir a segunda posição. Muito forte também, aparecendo o Timothy Peters e o número 4, Christopher Bell. Rodrigo Matar, belo começo de prova do Matt Crafton que já tem 2 vitórias nesta temporada. E o John Westalley nem esquentou a pole position, né? Já foi superado logo no começo. O William Byron deu aquela forcinha para o Matt Crafton assumir a ponta e temos o 88 já despontando na primeira posição. Mas o Towley está ali, pau a pau com o William Byron agora nessa tomada de curva, tentando pelo menos avançar. Mas não está fácil a tarefa do piloto da Pickup 05, já vai ficando para trás, já cai agora para a 4ª, 5ª posição. William Byron tentando pressionar ali o Matt Crafton pela P1, Timothy Peters é o 3º colocado, Christopher Bell é o 4º. Christopher Bell, Matar, que também já tem uma vitória garantido no Chase. Ali, ó, o Timothy Peters é o primeiro a aparecer nesse grupo que ainda não tem uma vaga garantida. No momento estaria classificado por pontos, mas é importante, Rodrigo Matar, são apenas 8 pilotos da Truck Series participando do Chase. Temos 3 provas, 6 vencedores já. Então, nada é certo. Se tivermos hoje um outro vencedor, um 7º vencedor na temporada, aí a coisa complica. Realmente, aí o funil aperta de vez. Estão faltando apenas esta prova, Mosport Park no próximo domingo e depois Chicagoland. É a 16ª prova, é o turning point para o campeonato. Então, para um grupo de 5 pilotos, entre os quais o Timothy Peters, essa corrida é absolutamente o tudo ou nada. E olha o Timothy Peters ali, já tirando a segunda posição do William Byron. O líder ainda é o Matt Crafton. Lembrando que esta prova deveria começar às 2 horas da tarde, a 1 hora da tarde, horário local. Foi atrasada, começou mais tarde devido à chuva, mas não teremos bandeira amarela de competição, porque na Truck Series já temos aquela bandeira amarela do caution clock, de tempo, do relógio, do tempo de 20 minutos. Então, por causa disso, a NASCAR decidiu que não teria sentido dar uma bandeira amarela de competição, já que depois de 20 voltas, a bandeira amarela vai ser acionada de qualquer maneira. 20 minutos, né? Não 20 voltas. 20 minutos. 20 minutos. E aí o pelotão de trás, o pega comendo solto, é o Corey Coughlin à frente do Johnny Salter e o Cameron Haley, que está com uma pintura diferente, né? Não está com o patrocínio da família na picape número 13 nessa prova. Vai sendo deixado para trás aí pelos 2 companheiros de equipe, Johnny Salter e Spencer Gallagher no número 23. O Cameron Haley é outro que não tem uma vaga garantida ainda no Chase. Aliás, no momento, estaria fora. Sim, ele, Tyler Reddick e Cole Custer, entre os bons pilotos da categoria, que estão no momento sem vaga para o Chase. Prova da Truck Series, parte da rodada tripla no fim de semana. Prova da Xfinity Series realizada em Road America.
acabou sendo realizada no mesmo tempo da prova da Truck Series devido ao atraso da prova da Truck Series, e a prova da Sprint Cup marcada para o domingo em Michigan, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, transmissão ao vivo no Fox Sports 2. Olha, Rodrigo Matar, Timothy Peters mostrando muita força, hein? Partindo para a primeira posição. Timothy Peters é o novo líder da prova. Matt Crafton cai para a segunda posição. William Byron, o terceiro colocado. É um piloto absolutamente cascudo, podemos dizer no jargão popular. Tem muita experiência, não é aquele piloto que vai fazer grande na NASCAR. Aliás, acho que nem ele, nem Matt Crafton se estabeleceu na Camping World Truck Series e é um dos bons pilotos em atividade, dos experientes, dos pilotos rodados. Então, é um cara que a gente pode considerar como um provável vencedor para a prova. Mas ainda tem 93 voltas, muita coisa para acontecer. Mas é um bom começo do Timothy Peters. Veio de quarto para primeiro, já está na ponta. Ao contrário, o Tyler Reddick, por exemplo, vai encontrando alguma dificuldade aí. Johnny Salter ali, número 21, vem por baixo. Tyler Reddick, número 29, ficando para trás. Temos ali o Spencer Gallagher também, número 23, o 13 é o Cameron Haley. Boa batalha aí neste pelotão, Matar. E outro que também não vem bem nesse início é o Daniel Hemrick. Aí a gente vê uma imagem recuperada, olha só o Tyler Reddick se perdendo, hein? Evitando ali o Brett Moffitt, o contato com o piloto da picape número 29. Sobe som! E Michigan, Matar, é uma pista bastante rápida, né? 2 milhas, 3 km e 200 metros e inclinação de 18 graus nas curvas. É uma pista bastante interessante. E é muito difícil para os pilotos, né? Sem dúvida alguma, a gente viu ali o Tyler Reddick que certamente não se divertiu com aquela situação que ele passou. E o Brett Moffitt menos ainda, porque tomou um baita susto, né? Ao ver o carro atravessando na frente dele e ele tentando tirar o pé. Porque você não pode meter o pé no freio, tem que ligeiramente tirar o pé do acelerador para evitar um contato com o carro que vinha à frente derrapando a quase 300 km por hora. Temos aí o Timothy Peters, Matt Crafton e William Byron, os 3 primeiros colocados, mas ainda apenas 10 voltas. Estamos na 10ª volta de 100 a serem completadas. Por enquanto, a prova bastante tranquila, mas Michigan sempre muito imprevisível, Rodrigo Matar. Demais. Muita coisa ainda podendo acontecer. Demais. Michigan é uma caixinha de surpresas. Aliás, a NASCAR tem os seus modos caixinha de surpresas e agora nessa reta final de temporada não será exceção. A gente vê aí o Cole Custer, outro piloto. Está meio no desespero, que está né? sob pressão para conquistar uma vitória. A gente já falou várias vezes sobre isso. Cole Custer, uma das grandes promessas para 2016, não correspondeu. Ele até tem melhorado, Rodrigo Matar. Ele é o 9º colocado na tabela, mas insuficiente para colocá-lo neste momento no grupo dos pilotos que estarão disputando o título nas últimas 7 etapas da temporada. Vamos combinar uma coisa? O lugar dele, pelo equipamento e pelo potencial que ele tem, era para estar muito mais à frente. Então, realmente, é uma temporada até desapontadora do Cole Custer. Matt Crafton batalhando ali, recupera a primeira posição, Matt Crafton. Tá boa essa batalha, vai chegando ali o Christopher Bell, hein? Christopher Bell chegando, temos, portanto, Matt Crafton, Timothy Peters, William Byron e Christopher Bell. A diferença mínima entre os 4 primeiros colocados. 4 picapes Toyota Tundra. É bom lembrar isso, né? Um ano de domínio da Toyota, basicamente, na Truck Series. E são 3 equipes diferentes batalhando na ponta. A Red Horse do Timothy Peters, a Thor Sport do bicampeão Matt Crafton, não o atual campeão, mas bicampeão, claro. E a Kyle Busch com o William Byron e com o Christopher Bell. É isso aí. Portanto, essa prova acontecendo. De novo, rodada tripla da NASCAR. E Rodrigo Matar, uma temporada até agora da Truck Series bem legal, né? A gente muito vê legal. Que as provas em geral são muito disputadas, né? E uma coisa boa é que temos a diminuta participação de pilotos da Sprint Cup e menos ainda da Xfinity Series. O Daniel Suárez é um que participa muito, né, das provas aquele é da Xfinity Series, participa muito da Truck Series, mas a prova da Xfinity Series sendo realizada em Road America, basicamente no mesma hora da prova da Truck Series,
originalmente... Não teve a menor chance de vir. As provas acabaram sendo realizadas na mesma hora. Estão sendo realizadas na mesma hora. Mas, né, mas não poderia participar. Mas, de qualquer maneira, uma categoria bem disputada. E mesmo estando presente no circuito, nem o Kyle Busch também foi inscrito dessa vez para correr com uma de suas picapes, com uma de suas caminhonetes. Então o Kyle Busch está assumindo, acho que mais o papel de chefe de equipe. E não sei não, parece que daqui para frente é o que ele vai fazer com relação à Truck Series. Menos presenças na Truck Series, focado muito mais em se envolver talvez em menos problemas. Acho que aquele acidente meio que foi um sinal de alerta para que ele desse uma diminuída no excesso de provas que ele vinha, acho que participando na carreira. Excesso nunca é bom, Sérgio Lago. E embora o Kyle Busch seja um racer, na mais pura acepção da palavra, acho que ele estava exagerando na dose. E em algum momento ele tem que acalmar um pouco, né? Aquela coisa assim do adolescente afoito, que aos poucos vai se acalmando. Exato. E tem que escolher o que é melhor, não pode metralhar para todos os lados. Escolheu uma prioridade. A prioridade Exatamente. é ser um dos grandes da Sprint Cup. Aliás, ele já é um dos grandes, mas ele tem que se solidificar como um dos grandes da sua geração. Por quê? Com Tony Stewart indo embora ao fim desse ano, com Jeff Gordon já tendo ido, e provavelmente o Jimmy Johnson vai algum dia, tá indo, certamente esse piloto, o grande, o cara a ser batido vai ser o Kyle Busch. Não tem a dúvida. A minha impressão é que o Kyle Busch tem muito em mente se igualar ao Richard Petty com 200 vitórias. Embora a gente saiba que o Kyle Busch nunca vai ter 200 vitórias na categoria principal, como foi o caso do Richard Petty. Mas, por outro lado, a época do Richard Petty foi uma época diferente, porque tínhamos 40, 50 provas, 60 provas por ano, às vezes, eram muito mais provas acontecendo. Nem todos os pilotos participavam de todas as provas, mas o Richard Petty era um que basicamente fazia isso. Porque o Kyle Busch até agora, ele tem 38 vitórias na Sprint Cup, 83 na Xfinity Series, que dão 121 vitórias, mais 45 na Truck Series, 166 vitórias na carreira. Então mais 34 vitórias, que é uma possibilidade real, ele iguala e supera o Richard Petty, embora são situações diferentes. Mas igual, 200 vitórias ou mais não é pouca coisa. Tem que tirar o chapéu pro Kyle Busch. A gente vê aí o Matt Crafton aparecendo na primeira posição, ainda com o William Byron em segundo, Timothy Peters caiu para terceiro. A briga é bem boa aí pela liderança, né? Os 4 picapes continuam desgarradas do resto do pelotão e o Matt Crafton vai controlando a situação ao seu bel prazer. Antes da provável bandeira amarela, né, por tempo. A gente tem tido uma prova até agora sem incidentes e o Matt Crafton vai em voo de cruzeiro, se bem que agora você viu, né? Deu uma traseirada e vai permitir o Byron pegar a ponta. William Byron assume a primeira posição, na cola dele vai o Timothy Peters. Olha o Timothy Peters ali, 3 lado a lado, e o Christopher Bell grudado no William Byron. Balança o William Byron ali, são companheiros de equipe, Rodrigo Mataro, 4 e o 9. Christopher Bell, William Byron. William Byron é o líder da prova. Passando retardatário ali, Jennifer Jo Cobb, Rodrigo Matar, sua piloto preferida. Pra variar, tomando volta, né? Mas a minha piloto preferida é Simona De Silvestro, Sérgio Lago. Não, tô falando da NASCAR, claro. Da NASCAR, sem dúvida, é a Jennifer Jo Cobb. Jennifer Jo Cobb ou Danica Patrick? Jennifer Jo Cobb, então, pelos atributos. Pelos atributos. Pelos atributos. Tá bom, não vou. É isso aí. William Byron é o líder, Peters, o Christopher Bell e o Matt Crafton caindo para a 4ª posição. Alguns retardatários ali, mais um retardatário aparecendo. Ou seja, Matar um começo de prova sem bandeira amarela e aí mesmo numa pista de 2 milhas começam a aparecer os retardatários. Sempre, né? Sempre tem aquela turma mais lenta, sempre tem as chicanes móveis. E a gente viu o erro do Matt Crafton, ele perdeu ali a traseira da picape e para evitar bater, ele tirou o pé, foi um pouco mais para a linha de cima que está suja. Aliás, o asfalto está com pouquíssima aderência. É normal as picapes acabarem saindo ou de frente ou de traseira por conta exatamente da lavagem da pista. Mas mesmo assim o que a gente está vendo é um pega sensacional pela liderança da prova. Uma alternância entre os 4 muito boa. E ninguém chegando, né? E o Matt Crafton,
já grudou ali, ele se recuperou, quer dizer, ele evitou o prejuízo maior e está na batalha. Mas quando eu falo ninguém chegando, o Ben Kennedy, que vem de vitória na prova de Bristol, está comendo a diferença. Está tentando chegar na festa, aquela picape branca que está ali, número 33. Ganhando moral ali o Ben Kennedy depois da vitória em Bristol. Primeira vitória na carreira do piloto, ele que é herdeiro da NASCAR, é bisneto do fundador da NASCAR, e não tem muitos herdeiros não, porque ele é filho único. A família, o Bill France Sr. teve um filho, o Bill France Jr. Bill France Jr. teve 2 filhos, o Brian France e a Lisa Kennedy, e a Lisa France Kennedy, que teve filho, é filho único dela. É a mãe do Ben Kennedy. Agora o outro, o Brian France, ele tem pelo menos 2 filhas, não sei se tem mais, mas... E aquele maluco que corria na antiga Rolex Sports Cassino, J.C. France? Ele tinha um parentesco com alguém da família. Talvez o J.C. France, talvez tenha mais uma irmã aí. Ele era muito louco. Não, o Bill Jr. O J.C. France era muito louco, Sérgio. É verdade. Muito doido. William Byron, o líder da prova. Olha aí, a gente vê Timothy Peters já pela segunda posição, deixa o Christopher Bell para trás. E aqui do lado esquerdo vocês veem a situação do campeonato neste momento. O Daniel Hemrick, Rodrigo Matar, que começou esta prova na frente do Timothy Peters, neste momento aparece atrás do Timothy Peters na tabela, mas a diferença para o Cole Custer ainda é grande. Timothy Peters já na liderança. De novo, né? Tá muito bem o 17, hein? Volta a ponta. Tá uma picape bem rápida do Timothy Peters nesse momento da prova. O Daniel Hemrick é que não avança, tá ali na 14ª posição. E por falar em avançar, lá vem Brett Moffitt e lá vem Ben Kennedy. O Brett Moffitt, que fez uma boa prova em Bristol, é a 4ª participação dele este ano na categoria. É um piloto que foi muito bem na K&N East Series. Ele já está, se eu não me engano, com 24 anos, mas quando ele era novo, ele inclusive se tornou o piloto mais jovem a vencer na K&N East Series, depois acho que esse recorde foi superado, mas ele foi vice-campeão da K&N East Series, foi 3º colocado na K&N East Series em outro ano, mas realmente não ficou meio parado aí. Não encaixou, né, na Sprint Cup, né, não teve vaga. E agora na Red Horse surgiu a oportunidade quando o Ben Kennedy saiu, porque o Ben Kennedy era o titular dessa picape. Houve um desentendimento, ele depois se mudou para uma outra escuderia que corre de Chevy. E o Brett Moffitt pegou essa vaga, o Germán Quiroga já andou com esse carro eventualmente. Mas acho que o Brett Moffitt casou com o número 11. E é um piloto que talvez tenha potencial para aí na Truck Series ser, quem sabe, campeão no futuro. Quem sabe, vamos ver se o Brett Moffitt chega lá. Exatamente. Aí a gente vê o Timothy Peters liderando, o 9 do William Byron, 4 do Christopher Bell. E olha só o Ben Kennedy já chegando ali, já se aproximando do Matt Crafton. Portanto, daqui a pouquinho podemos ter 5 pilotos juntos ali na batalha pela primeira posição. É isso se não vier a bandeira amarela, né? A bandeira amarela do relógio deve estar iminente, porque ela já estava na regressiva, faltavam menos de 10 minutos. Então, para o Crafton, de repente, vai ser bom negócio que o Brett Moffitt não se aproxime agora. Ele pode até, eventualmente, perder essa 4ª posição. E o Timothy Peters vem bem aí, ponteando a prova nesse momento, com o Byron controlando a situação. O Byron é o piloto que corre com a maior tranquilidade agora, mas a partir da primeira prova do Chase, ele passa a ser um piloto sob intensa pressão. E aí nós vamos ver se o William Byron vai justificar a contratação dele, né, Sérgio? Ele que já está contratado pela Hendrick e vai correr a Xfinity Series em 2017 pela equipe JR Motorsports. Não sabemos no lugar de quem ainda, mas o William Byron já está garantido na Xfinity Series no próximo campeonato. Aí vai o Timothy Peters, William Byron é o 2º colocado. Lembrando que a Truck Series este ano tem o formato do Chase, portanto 8 pilotos vão para o Chase nas 7 últimas etapas da temporada, né? E nessas 7 últimas etapas, depois de 3 etapas, 2 pilotos são eliminados. Depois temos mais 2 etapas, mais 2 pilotos são eliminados. E depois temos
na última etapa. 4 pilotos sobram que disputarão o título em Homestead, Miami. As 7 últimas etapas serão New Hampshire, Las Vegas, Talladega, Martinsville, Texas, Phoenix e Homestead. E depois desta prova ainda teremos a Canadian em Mosport Park, a prova no circuito misto, e depois Chicagoland. Portanto, com essas são 3 faltando para a temporada regular, podemos dizer assim, da categoria. É isso aí, Armatar? Exatamente. É isso mesmo que nós teremos, e são pistas completamente diferentes. Um oval muito veloz, que é esse oval de Michigan, já estamos já na regressiva para a bandeira amarela do relógio, faltando menos de 1 minuto. Um circuito misto, que deve nos trazer uma prova excepcional, como tem sido as provas de Motorsport da Truck Series, e depois Chicagoland, um oval de 1,5 milha, um oval basicão da NASCAR, fechando a fase de provas regulares para antes do Chase. Aquela regra de piloto regular da Sprint Cup está valendo, né? De não poder participar na Truck Series como na Xfinity, né, Sérgio? Exatamente. E olha o reloginho ali, hein? Reloginho lá em cima à esquerda. Começamos a volta número 31, 30 voltas já completadas. Daqui a 18 segundos, 17, 16, e aí vai a contagem regressiva. Teremos a bandeira amarela, que é uma regra implantada na Truck Series este ano. Se não temos uma bandeira amarela provocada por um acidente, por detritos na pista, enfim, chuva, qualquer outro motivo, a bandeira amarela vem e aí zerou o relógio e a bandeira amarela é acionada. Rodrigo Matar, todos devem parar nos pits. Todos devem parar nos pits, trazer pneus novos para os seus carros. A pista já está melhor, já está mais rápida, mais aderente. E aí vamos ter uma relargada sensacional, com certeza. E esta é a 7ª vez em que nós temos a bandeira amarela do relógio em todo o campeonato. Aí a gente vê o destaque para o número 19, é o Daniel Hemric. Vamos ver aí o que faz o Daniel Hemric. Situação interessante ali. O Daniel Hemric, Rodrigo Matar, ele havia parado nos pits logo antes da bandeira amarela. E aí voltou antes desses pilotos. Portanto, esses pilotos vão parar, mas o Daniel Hemric ainda está na volta dos líderes. Portanto, ele deve ser o líder na próxima relargada, já que essa bandeira amarela por tempo, né, o caution clock, como os americanos chamam, você não é obrigado a parar nela. Exatamente, você não há obrigatoriedade. Ele pode parar antes, como ele fez, ou pode não parar. Inclusive, ele aparece ali na frente, ele parou, está na volta dos líderes, mas há pilotos aí que talvez não parem. Se bem que eu acho que todos vão parar, porque Michigan tem 2 milhas. A tendência é que todos parem. 2 milhas, foram 30 voltas, então já está mais ou menos na hora de parar. A tendência é que todos parem, mas olha, tem gente ali, não sei se esse piloto aqui que está vindo é retardatário ou não, mas tem alguém ensaiando não parar. Mas acredito que seja retardatário. Cara, na NASCAR a gente sempre mostra as paradas, sempre. Mas são mais importantes às vezes que a corrida. Aí vamos nas paradas, o destaque para Ben Kennedy, Timothy Peters, William Byron. Vamos ver, trocando os 4 pneus. Parece Timothy Peters, talvez um pouco demorado, Matar ou não? Acho que vai ser demorada a parada. Tá demorada, bem ruim a parada. Ben Kennedy também não foi uma boa parada, 14.9. Timothy Peters, um prejuízo enorme, 16.4. 16,17,6. Vai ficar bom um pouquinho mais. William Byron, o que é isso? Muita gente perdendo muito tempo. Matt Crafton volta na frente. Christopher Bell é o segundo colocado. Timothy Peters, apesar de perder tempo, volta em terceiro. E em seguida é o Ben Kennedy. A gente vai fazer uma pausa e volta já já. Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens de Michigan, tudo pronto para a relargada. Mais uma vez teremos bandeira verde, Daniel Hemric é o líder, Matt Crafton é o segundo colocado, é bandeira verde!
Matt Crafton assume a primeira posição, belamente empurrado pelo Christopher Bell, Rodrigo Matar. Belo trabalho da dupla ali, e o Daniel Hemric acabou ficando para trás. Vale o recurso do bump and go, foi muito bem executado pela dupla das picapes 4 e 88, e o William Byron já tenta se posicionar ali lado a lado com o Daniel Hemric, mas o 19 cruzou em terceiro. A relargada muito boa para os dois primeiros, e essa turma aí de trás tendo que remar agora para poder se recuperar, especialmente o Brett Moffitt, que estava ali no pelotão da frente e só relargou agora em nono. Quer dizer, teve um prejuízo no pit stop a picape número 11. Matt Crafton é o líder. Chegando ali o Matt Crafton, Christopher Bell, segundo colocado. Daniel Hemric na batalha pela terceira posição. Que batalha aí pela primeira posição. E aí vai o Matt Crafton para seguir na liderança. Volta número 37, a gente vê aí o Timothy Peters tentando avançar, mas acabou ficando para trás, Matar. E aí até prejudicou um pouco, acho que o William Byron, hein? Sem dúvida, sem dúvida. Foi ali que eles ficaram para trás, na relargada. A gente vê ali o número 11, que é justamente o Brett Moffitt. Brett Moffitt trabalhando ali para ultrapassar o Cole Custer. Belo trabalho do Brett Moffitt. Não consegue, aparentemente o Cole Custer se manteve ligeiramente à frente do Brett Moffitt, mas permanecemos ali os 5, 6 primeiros, Matar, basicamente grudados. São 6, né? 6, os 6 primeiros muito próximos. Exatamente. Do lado, lá na marcação ali das posições, vocês veem os pilotos que já têm vitória ali. Byron, 5 vitórias, Crafton wins, né? 2 vitórias para o Crafton. O Salter, esses são os pilotos já garantidos para o Chase. Impressionante, Matar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 primeiros já venceram até agora na temporada e aparecem nas 6 primeiras posições nesta prova. Acho que não, né? Porque o Daniel Hemric não tem vitória, nem o Timothy Peters. Os 6 primeiros de momento na corrida. Nós temos o Crafton, sim, liderando, o Christopher Bell, que é o segundo colocado, afora o William Byron, que está em quinto, e o Johnny Salter em sexto. Depois tem o John Hunter ali, brigando um pouquinho mais atrás. John Hunter, na verdade, é apenas o 16º colocado nesse momento. Vem aí o William Byron. Vem por baixo na batalha com o Timothy Peters. Boa batalha acontecendo. Olha só o Salter na manobra, ó. Vem por baixo. A largura da pista permite esse tipo de manobra e o Salter passa lindamente pelos dois ali que brigavam pela 4ª posição. Crafton ainda na liderança. As batalhas estão boas, é impressionante, Matar. Como na Truck Series temos batalhas incríveis. É rara a prova em que não temos batalhas. Eu gosto muito dessa mistura de pilotos veteranos. Por exemplo, o líder é veterano, veteranaço, Matt Crafton, 2 vezes campeão da categoria. Essa é uma batalha entre um veterano, Timothy Peters, e um piloto que está começando, William Byron. É outra batalha espetacular. Então, temos os veteranos, temos os pilotos que querem mostrar serviço, e os veteranos querem mostrar serviço também. Sem dúvida. Porque são guerreiros, não são pilotos fracassados que estão aí na Truck Series. Não, são pilotos que gostam de brilhar na Truck Series e tem na Truck Series a sua carreira. Por isso dão tudo de si e tem carros bons. É isso, e você tem candidatíssimos a futuras estrelas da NASCAR. É o caso do Christopher Bell. O próprio William Byron está tentando também se consolidar como uma aposta para o futuro. O próprio Brett Moffitt buscando um renascimento na carreira. E, claro, também tem aquela turma que não vai a nenhum lugar, que a gente já sabe na Cup World Truck Series, é aquele piloto lá, móveis e utensílios. Enfim, é uma mescla que torna a categoria muito animada. Não tem corrida ruim na Truck Series, a realidade é essa. Quem acompanha a temporada conosco, pelo menos eu estou fazendo transmissão desde 2013, mas eu não lembro de ter tido uma corrida ruim da Truck Series, uma corrida que a gente possa taxar de chata, de monótona. Não tem corrida ruim, não tem tempo ruim na Truck Series.
E o Ben Kennedy, hein? Aquele pit stop deu uma derrubada nele. Ele veio ali, caiu para a 17ª posição. E o leão de treino, o John Westtownley, vai miando que nem gatinho. Tá ficando lá para trás o John Westtownley. Realmente a alegria do piloto favorito do Thiago Alves acabou muito antes de começar. E as câmeras buscam aí o Grant Enfinger na picape 24. Ele está exatamente à frente do Ben Kennedy, tentando ali superar o Tyler Reddick, que, convenhamos, não faz uma boa apresentação. O piloto da picape número 29 está bem abaixo do que se esperava. O que será que está acontecendo ao Tyler Reddick, hein, Sérgio Lago? Tyler Reddick realmente precisando aí de um bom resultado. Bem, o Daniel Hemrick ali. O Daniel Hemrick, para mim, a grande surpresa desta temporada, bandeira amarela. Bandeira amarela, carro número 71, Henrique Contreras. Está aí o Henrique Contreras, parece ter batido no muro e trazendo a segunda bandeira amarela, primeira bandeira amarela, devido a um acidente, a um contato, né? Ele já estava algumas voltas atrás, acho que 2 ou 3, e acabou batendo ali na saída da curva 2. Tem parentesco com o Carlos Contreras, né, Sérgio Lago? Deve ser o irmão mais novo dele. Ou o sobrinho do Carlos Contreras. Ou sobrinho do Carlos Contreras. É o sobrinho, porque a família Contreras é uma família de pilotos. Então, se eu não me engano, o Henrique Contreras é o irmão do Carlos Contreras, que tem um filho, Henrique. Também, né? Henrique pai, Henrique filho, se eu não me engano. Mas ele é filho do irmão do Carlos Contreras. Ele é Henrique Contreras III. Exatamente. Piloto de 24 anos de idade. Exatamente. E o Henrique Contreras, irmão do Carlos Contreras, é irmão mais velho do Carlos Contreras. É um figuraço no sentido de uma figura importante do automobilismo mexicano, organizador de provas, dirigente da federação, etc. É muito envolvido na organização do automobilismo mexicano. E ele foi piloto da Indy Lights no passado. O Henrique Contreras II e realmente o Henrique Contreras III, esse que a gente viu batendo há pouco, é sobrinho do piloto Carlos Contreras. Ele também guiou na NASCAR México, o Henrique III. O Carlos já tem 46 anos de idade. Não tem idade para ser o irmão. Até tem idade para ser o irmão mais velho, mas não é o caso aqui do Henrique Contreras III. Na NASCAR México, o Henrique Contreras tem um 16º lugar como melhor resultado em temporada. Então não é um piloto com grandes resultados na sua carreira, não. Aí a gente vê a parada, os pilotos também optando por parar mais uma vez. A gente pode dar o break agora e voltar depois das 50. Tá, a gente vai até 50 e volta na 62, tá bom. Não, essa é 44. Saindo ali o Matt Crafton na frente, portanto mantém a liderança Matt Crafton. Christopher Bell mantém a segunda posição. Johnny Salter mantém o 3º lugar, Timothy Peters mantém o 4º lugar. Portanto, a gente vê o William Byron ali tocando num pedaço de detrito. E certamente aí, lançado pelo carro do Henrique Contreras, né? Exatamente. Seguimos em bandeira amarela. Rodrigo Matar. Rodrigo Matar, falando um pouco sobre a prova da Sprint Cup, né, marcada para este domingo, a transmissão ao vivo no Fox Sports 2. Joey Logano largando na pole position, ele que é muito forte em Michigan. Pois é, venceu de forma dominante a primeira prova de Michigan e já consegue a pole position para essa prova que teve um desempenho excelente dos carros da marca Chevrolet. 8 deles avançaram para a última fase do treino, a fase do top 12 que definiu a pole position. E mais espetacular ainda é ver o Jimmie Johnson largando da segunda posição. Não só a performance do Logano, como também a do JJ, do ex-campeão. Quem sabe aí é o momento da virada da equipe Hendrick, do próprio Jimmie Johnson, que não vem bem nessa temporada. A Hendrick, que acabou colocando seus 4 pilotos entre os 12, incluindo o Alex Bowman, com uma excelente classificação. O Chase Elliott também andou muito bem. E o Case Kane avançou, mas ficou em 12º. Não foi um grande resultado para o Case Kane, mas para o Jimmie Johnson. Pode ser a redenção
nunca se sabe, uma prova difícil, é uma prova rápida, você tem que ter um carro muito bem ajustado para a condição de tráfego, para as relargadas, e o Logano foi absoluto na primeira prova de cair o queixo, talvez tenha sido a melhor apresentação do Joe Logano em toda a temporada, até agora. E a equipe Hendrick precisa de um bom resultado, só tem 2 vitórias até agora. Ambas com o Jimmy Johnson. Ambas com o Jimmy Johnson, e já há algum tempo que o Jimmy Johnson não vence. Aliás, vem numa péssima fase o Jimmy Johnson. Ele vem tendo vários resultados que não são bons, agora vai largar em segundo. Vamos ver se o Jimmy Johnson conquista uma vitória em Michigan. O Jimmy Johnson, que é muito bom em Fontana, mas vamos ver em Michigan. Acho que ele é bom em Michigan também, Rodrigo Matar. Quero até ver a situação do Jimmy Johnson em Michigan. Enquanto isso, a gente aguarda, a gente vê aí o Rico Abreu fazendo a sua parada. Porque em Michigan eu não sei se o Jimmy Johnson ele é tão bom assim, não. O piloto que tem maior número de vitórias entre os pilotos ativos em Michigan, eu vou dizer para vocês, aqui estou pegando a informação rapidinho, é o Greg Biffle com 4 vitórias. Incrivelmente, Matt Kenseth, Kurt Busch tem 3. Tem 3. O Jeff Gordon, que não está participando desta prova, tem 3, mas ele vai participar em Darlington, sim, no número 88. Dale Earnhardt Jr. tem 2 vitórias. Aliás, uma também. 4 anos depois da outra. Denny Hamlin, mas o Dale Jr. não está participando da prova. Ryan Newman, 2 vitórias. O Jimmy Johnson só tem uma vitória em Michigan. Uma vitória só. E Kyle Busch também. Agora, o incrível é que o Jimmy Johnson no autódromo que é semelhante a Michigan em Fontana, se eu não me engano, o Jimmy Johnson é o recordista histórico de vitórias lá, até porque é um oval bastante novo para os padrões da NASCAR. O Autoclube Speedway tem provas da Sprint Cup apenas desde 1997, e o Jimmy Johnson é de fato o piloto com o maior número de vitórias lá, com 5 vitórias, 2 a mais que o Kyle Busch, Jeff Gordon e Matt Kenseth. Estes são números históricos, porque é uma pista relativamente nova e nenhum piloto da velha guarda chegou realmente a competir em Fontana. Ou se competiu, foi por 1, 2, 3 anos no máximo. No máximo. E olha só, você está falando de vencedores históricos. Na Truck Series, desde 2002, nós não temos um piloto ganhando 2 provas. Sempre variou o vencedor desde 2002, porque o único piloto que ganhou 2 vezes na Truck Series em Michigan foi Greg Biffle, que ganhou em 99 e 2000. Em 2001 não houve corrida na pista, e de 2002 para cá não houve repetição de vencedor nenhum. O último vencedor em Michigan da Truck Series foi, adivinhe quem? Kyle Busch. Johnny Salter ganhou em 2014, James Buescher em 2013, aliás, que fim levou, né, o James Buescher, e 2012, Nelson Piquet. Momento histórico para nós termos visto o Nelson Piquet vencer nesta pista. O único brasileiro com uma vitória numa das 3 principais categorias da NASCAR, aliás, em 2, né? O único brasileiro com vitória oval e o único brasileiro a vencer tanto na Xfinity Series quanto na Truck Series. Na Xfinity venceu em Road America. Tudo pronto para o reinício de prova. Mais uma vez, bandeira verde! Ben Rhodes, do lado esquerdo do seu vídeo, na batalha com Matt Crafton. Matt Crafton vai levando a melhor por baixo. E olha a batalha ali atrás. Timothy Peters é o terceiro colocado. 2 lado a lado. Cuidado, Christopher Bell. E o Ben Rhodes pegou a ponta, hein? O Ben Rhodes, guerreiro ali. Que espetáculo o trabalho do Ben Rhodes, mas vem o Matt Crafton. Os veteranos se ajudaram, né? O Peters deu aquele bump and go no Matt Crafton e agora ele se posiciona para evitar o garoto Ben Rhodes assumir a segunda posição. Falar, aqui não, você não passa e vamos embora. Metade da prova, portanto, completada nesse momento, hein? 50 voltas faltando para o final. Timothy Peters é o líder da prova. Matt Crafton é o segundo colocado. E o reloginho você vê lá em cima. Temos 1 minuto de prova. Opa, o John Westtownley, pole position, ficando para trás. Miou a corrida do John Westtownley. Parece ter sido um pneu furado, mataram ali, traseiro esquerdo. Porque, não sei se a não ser que tenha batido ali em algum outro carro, é possível também. E a bandeira amarela vem
mais uma bandeira amarela. É pneu furado mesmo, traseiro esquerdo furado no carro do John Stanley. Deve ter sido um contato com algum adversário na relargada. Portanto, John Stanley deixando detritos na pista, trazendo a terceira bandeira amarela da prova. A gente vai fazer uma pausa e volta já já. Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens de Michigan. Você acompanha aqui nos canais Fox Sports a 14ª etapa da temporada de 2016 da Camping World Truck Series. Tudo pronto para o reinício de prova. Cole Custer do lado esquerdo é o líder. Do lado direito dele temos o Tyler Reddick, bandeira verde. Cole Custer mantém a primeira posição. William Byron é o segundo colocado. Aparecendo em terceiro, Rodrigo Matar. Brett Moffitt no número 11. Espetacular, Brett Moffitt. A gente falou sobre ele no nosso último show da NASCAR. Vem fazendo um trabalho excepcional esse piloto se encontrando na Truck Series. Olha só a pancada ali. 29 no muro, hein? 29 no muro é o Tyler Reddick. Estourou um pneu, hein? E estourou o pneu Tyler Reddick. Parece que houve um contato entre ele e o Johnny Salter. E olha o Moffitt ali, hein? E o Byron já tomou a ponta do Cole Custer. A prova é uma verdadeira gangorra, essa corrida de Michigan. Vem o William Byron, vem o Cole Custer para dar o troco. Mergulha Cole Custer. Christopher Bell, terceiro colocado. Cole Custer, olha o Chevrolet aí na frente, Rodrigo Matar. Equipe de Deus Júnior. E no muro, o Tyler Reddick. Não é legal isso, Rodrigo Matar, para o Tyler Reddick. Tyler Reddick que está em 10º na tabela, não tem uma vitória, uma temporada bizonha para o piloto da equipe do Brad Keselowski, bem abaixo do esperado. Tá ficando cada vez pior a situação do Reddick. Se não houver condição de colocar esse carro para lutar por vitória, obrigatoriamente o Tyler Reddick vai ter que focar em primeiro lugar. Olha só, ele foi tentar defender a posição, não tinha espaço, ele calculou mal a manobra. Ou talvez tenha sido um erro do spotter dele. Também. Entrando ali na frente do Johnny Salter. Também, aliás, seria um erro primário do spotter, né? Mas acontece, né? Já vimos. Pois é. Em todo caso, a situação dele obriga o Tyler Reddick a fazer o quê? Ganhar ou em Mosport ou em Chicagoland, porque por pontos vai ficando cada vez pior a situação do 29 no campeonato. Vamos rever a manobra. Sobe som. A gente viu ali o visual, o sobe som e mais uma vez o momento em que o 29, Tyler Reddick, acaba batendo no muro. Matar realmente para ele é vencer, só pode vencer, ele não tem outra maneira agora com esse resultado. Por pontos ele não vai. Não vai. A chance é zero. Ele precisa vencer. É o lema de Francisco Horta no tempo da máquina do Fluminense, era vencer ou vencer. Rodrigo Matar, estamos tendo um momento agradabilíssimo com a Truck Series. Você vem me falar de Fluminense, Rodrigo Matar? Mas eu tô falando de uma frase que entrou para a história do futebol, é vencer ou vencer. E com aquele time não tinha tempo ruim. Pro Tyler Reddick agora não vai ter que ter tempo Alexandre ruim. o Grande já falava vencer ou vencer. Falava? Falava. Então tudo bem. Então Francisco Horta pegou os ideais de Alexandre o Grande e tornou Fluminense o Grande. Tá bom. Durma-se com um barulho desse, Sérgio Lago. Tá bom. Tyler Reddick, a gente vê aí o prejuízo. Aliás, a equipe do Brad Keselowski, Matar, corre o risco de ficar sem os dois pilotos no Chase. No momento, o Daniel Hemrick está classificado, mas a gente já falou sobre isso. Se algum piloto aí que está mais atrás na tabela vencer, tá fora. O Daniel Hemrick fica perigo, não está fora, fica perigo. Se dois vencerem, ele fica de fora. Tá fora. A não ser que ele vença. Pois é. E podemos até ter uma situação com 9 vencedores e apenas 8 vagas. E aí quem tiver menos pontos está fora. Exatamente. Entre os que têm uma vitória, evidentemente. Exatamente. Seria
sem dúvida uma situação interessantíssima. E a equipe de Brad Keselowski vai aproveitando a bandeira amarela para efetuar o máximo possível de reparos na picape do Tyler Reddick. A gente vê que eles estão cobrindo com as fitas adesivas para tentar minimizar o prejuízo da aerodinâmica. Até o carro vai continuar rápido, evidentemente, porque essas fitas têm também o objetivo de manter a lataria do carro com o mínimo possível de arrasto, né, para poder proporcionar velocidade. E claro que para o patrocinador não é um bom negócio ficar com a sua marca não exposta, mas é do automobilismo. E aí também estão usando o martelo de borracha para tentar afastar o paralama da roda traseira que deve estar ali ralando no pneu dianteiro direito. Isso ali, prejuízo, portanto, para o Tyler Reddick. O Daniel Hemric segue na pista. Batalhas acirradas, a gente aguarda o reinício da prova. Lembrando, as próximas etapas da Truck Series serão em em Mosport Park. Eu tô com Road America, que é a prova da Xfinity Series neste final de semana agora. Mosport Park. Esta prova que vai ter um destaque será no domingo, dia 4 de setembro. E depois a prova em Chicagoland. Chicagoland, Rodrigo Matar, no dia 16 de setembro, que será a primeira prova do Chase da Sprint Cup. Porque o Chase da Sprint Cup tem 10 provas. E o Chase da Truck Series e da Xfinity Series tem 7 provas. Então, né, ainda estaremos na temporada regular, digamos assim, da Truck Series, mas já começando a última prova da temporada regular da Truck Series, será a primeira prova do Chase da Sprint Cup. Uma medida que a NASCAR tomou para essa temporada, né, de fazer o Chase em todas as suas categorias principais. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho válido o formato, mas eu ainda sou refratário, por exemplo, à ideia da bandeira amarela por tempo. Não sou muito fã, mas até que algumas provas têm dado resultado. A gente viu ela sendo usada pela 7ª vez na temporada. Nós estamos na 14ª prova, então quer dizer, na média, 50% das pistas tivemos a bandeira amarela por tempo sendo usada pelo menos uma vez. E vamos para a relargada, Sérgio Lago. Tudo pronto para o reinício de prova, bandeira verde! Batalha boa, Rodrigo Matar. Cole Custer, William Byron, olha o Timothy Peters mergulhando, o 4 do Christopher Bell, grudado ali no 9 do William Byron, ficou um pouco para trás o Matt Moffitt, número 11, sobe ali o 17, a batalha pela P1, Cole Custer, William Byron, Rodrigo Matar, Cole Custer precisa de uma vitória para ir para o Chase, portanto é tudo ou nada para ele. Mas não pode agir no desespero, né? Nesse momento da corrida, ele tem que se manter ali firme entre os primeiros para atacar nas últimas 10 voltas, que é o que realmente vale. Mas tem muita gente também de olho nessa vaga por vitória. É o caso do Timothy Peters, que é raposa velha. Todo cuidado é pouco aí. Por enquanto, o Cole Custer leva vantagem. Tem Christopher Bell atrás dele, mergulha Christopher Bell. Pela primeira posição, sobe o Christopher Bell, perde o traçado. Christopher Bell no muro, que pancada! Christopher Bell no muro, fim de prova para o Christopher Bell. Olha, e não foi o único, né? O Spencer Gallagher parece que pegou as rebarbas da rodada. Olha aí, o 23 totalmente destruído. Terminal, acabou para Spencer Gallagher, acabou para Christopher Bell. Que estava fazendo uma boa prova, o Spencer Gallagher, é outro que só uma vitória o coloca no Chase. É verdade. Joga fora, joga fora não, porque não foi culpa dele. E o Bell vem numa temporada de muitos altos e baixos. É um campeonato muito irregular desse garoto, que é mais uma aposta do Kyle Busch. Venceu em Eldora, se não me engano, na última temporada. É rápido, mas carece ainda de horas de voo. É o típico piloto que ainda, com pouco mais de 18 anos de idade, vai sendo apanhado pela inexperiência. O carro deu uma traseirada num ponto perigoso da pista e aí tivemos o acidente. E dessa vez o Spencer Gallagher não vai ter que brigar com ninguém, porque ele não teve culpa e nem o próprio Christopher Bell não fez de propósito provocar esse acidente, né? Mas eu tô curioso ali, porque da corridinha ali, hein?
Porque da corridinha ali é o Spencer Gallagher, não é ali não. É o Spencer Gallagher, vai correndo. Correndo meio esquisitinho, né, o Spencer Gallagher, mas né? tá, para com isso. Eu não vou nem dizer isso. Vamos ver ali. Para evitar qualquer problema, já vai para ambulância o Christopher Bell. Lembrando ao telespectador que está começando a assistir as nossas transmissões que isso é praxe da NASCAR. Manda o piloto para o centro médico no infield e depois de um exame superficial ou não, claro, dependendo da gravidade da história, você libera o piloto. Ele quer conversar com o Christopher Bell, hein? Já vimos um pugilato aí, não foi? Do Spencer Gallagher. Mas será que eles vão brigar na ambulância? É só o que faltava, na ambulância, né? Mas a gente não vai ver, né? Não, então nós estamos conversando, ó. Foi tirar a satisfação do Christopher Bell. Mas não foi culpa aí, foi um acidente de prova. Ele estava atrás, aí realmente completamente diferente do que havia acontecido antes. A batalha legítima, totalmente uma situação de prova. E aquela briga em Gateway foi ridícula e os oficiais já estão falando, ó, sossega teu facho, você já é reincidente. Alguém já deve ter dito assim, ó, pega leve aí, rapaz. Vamos ver aí a repetição do que aconteceu. E olha só, aí perdeu o traçado, Matar. Perdeu. E aí, olha só o Christopher Bell. Não podia fazer nada. Não podia fazer nada, mas também não foi culpa do 4. Ele estava batalhando pela primeira posição. A gente vê em câmera lenta e foi aquele aero, Rodrigo Matar, lateral, perdeu o ar lateral. Claramente o Christopher Bell foi muito próximo ali do Cole Custer e o Spencer Gallagher realmente acabou vítima desse acidente. Uma pancada fortíssima acontecendo em Michigan. Realmente uma grande pancada. E a imagem plasticamente bonita, mas fica aquela dor no coração, tanto do piloto quanto da equipe, né, de ver o prejuízo grande. Agora a imagem em velocidade normal, a gente vê o impacto sofrido pelos dois pilotos nas suas caminhonetes. Adeus à prova para Christopher Bell e para Spencer Gallagher, menos 2 na briga. Aumenta a adrenalina, aumenta a responsabilidade do Cole Custer, que nesse momento é o líder da prova. Tá dando, por enquanto, tudo certo para o 0-0. Resta saber se vai dar tudo certo até a quadriculada. E naquela imagem a gente viu a pancada forte ali, Sobson. Belo trabalho ali, escapando o número 88. A gente vai fazer uma pausa e volta já já. Fox Sports, torcemos juntos, torcemos mais. Estamos de volta com imagens de Michigan. Tudo pronto para o reinício de prova. O Cole Custer é o líder da prova. Ao lado dele temos o Timothy Peters. Vamos ver, tudo pronto para o reinício, prova movimentada ali, a gente viu a pancada do Christopher Bell, mais uma vez, bandeira verde! Timothy Peters assume a primeira posição, Cole Custer toca ali no Brett Moffitt, pancadíssima, fortíssima, no muro, que pancada! Cole Custer, que relargou na liderança, a pancada. O que é isso, Rodrigo Matar? O que está acontecendo em Michigan? Primeiro, Christopher Bell na batalha com o Cole Custer e agora o Cole Custer na batalha com o Brett Moffitt. São as armadilhas de Michigan pegando os pilotos mais jovens, né? Eles vão ficando pelo caminho. Christopher Bell e agora o Cole Custer, que precisava da vitória, também fica mais ou menos na mesma situação de desespero total do Tyler Reddick, que permanece na prova, mas numa posição muito ruim no momento, é o 18º, mas para o Cole Custer é terminal. Não fez uma boa relargada, acabou tocado pelo Brett Moffitt ali na saída da curva 2. Vamos ver a imagem agora nesse momento. Olha só como eles vêm lado a lado. E na verdade é o Custer quem acaba colidindo com a picape do Brett Moffitt. Ele perde o controle, sai de frente e vai direto para o muro. Felizmente o ângulo não foi tão desfavorável assim. Houve o prejuízo material, é claro, mas podia ter tido consequências bem mais sérias para o Cole Custer. A picape chega a levantar uma roda do solo, né? Tamanho o impacto, mas é o fim para o 0-0. E aí a importância do softwall, Sobson.
E mais uma vez a gente viu o visual do Matt Crafton, número 88. E a gente vê, olha só o ângulo, Matar. Foi forte, foi um ângulo parecido até, custoso lembrar, como o do Dale Earnhardt. Sem dúvida. O Dale Earnhardt acho que foi um pouco mais mais para 90 graus. Mas foi muito fortíssima. Forte. Mas olhem só o soft wall aqui do lado esquerdo do vídeo, que ajuda a absorver o contato. Vai saindo do carro o Cole Custer. Esse é outro Rodrigo Matar agora. Vencer ou vencer. Mas ele vai bem em Mosport Park. Talvez seja a bala na agulha para ele. Não, acho que ele já fez... Ou eu estou enganado? Já fez um bom trabalho em Mosport Park. Eu acho que já fez uma corrida muito boa. Ele já não venceu em Mosport Park? Não, Vamos foi Chase Elliott que venceu. Vamos checar aqui. Chase Elliott ganhou uma das provas com certeza lá. Mas vou checar isso aqui, Sérgio Lago. Já já eu te informo. Você está bem? O que aconteceu lá? Estou bem. Eles começaram a rodar, viam uma fumaça. E ele vai dar explicação aí. Ele saiu correndo, Matar, por causa da segurança. Ele estava preocupado com o... Muito bem. Exatamente. Com o Christopher Bell. Com o Christopher Bell, exatamente. Sim, ele está falando okay. aí desse acidente, exatamente. Está falando do outro acidente, né? E aí, estava falando do acidente anterior a este do Cole Custer, que foi o acidente do Christopher Bell. Então, portanto, aí, belo gesto do Spencer Gallagher. Afinal, ele pode ser boa gente, Rodrigo Matar. Ele é boa gente. Ele é boa gente. E a gente vê aí de novo o contato, a violência deste contato, e o Brett Moffitt aparecendo na terceira posição. Mais uma bela prova do Brett Moffitt. Lembrando que ele está há pouco tempo aqui na Truck Series. E olha, a gente vê o visual do Tyler Reddick e a pancada do Cole Custer ali no muro. Mais uma vez, Matar, me pareceu um problema, uma situação muito semelhante à que aconteceu no acidente anterior com o Christopher Bell. Perdeu o ar lateral ali, o Cole Custer, e acabou no muro. A gente vê aí o 0-0, o fogo ali só visual mesmo, nada mais sério. Foi no momento do contato, se apagou o fogo logo imediatamente, faltando 14 voltas para o final. Portanto, final de prova movimentado em Michigan. Começou relativamente tranquilo, mas acabou que foi piorando. Amarela gera amarela, né? Exatamente. Sempre aquela velha máxima da NASCAR que a gente conhece. Mas agora torcendo aí para que seja apenas a última bandeira amarela da prova. Eu tinha falado sobre o Cole Custer em Mosport Park. Ele foi Acho que ele só participou de uma prova lá. Duas vezes. Duas vezes. Nono colocado em 2014, 10º ano passado, mas ele teve boas atuações. É porque ele se envolveu, se não me engano, num acidente com o Alexandre Italiani, que pilotou para Brad Keselowski no ano passado. E o vencedor foi Eric Jones. Porque eu me lembro dele ter feito uma boa prova, o Cole Custer lá, mas não estava exatamente lembrando. Lembrando que o Cole Custer é um piloto jovem ainda, bastante jovem. Ele que corre pela equipe do Dale Earnhardt Jr., uma equipe que começou no ano passado. Inclusive o Dale Earnhardt Jr. participou de uma prova deste carro. O Cole Custer não tinha ainda 18 anos, ele tem 18 anos agora, ele completou 18 anos no dia 23 de janeiro, então no ano passado inteiro, que foi o primeiro ano dele na equipe do Júnior, primeiro ano da equipe do Júnior também, o Cole Custer, como não tinha 18 anos, ele não pôde participar de provas em ovais de mais de 1,3 milha, então todos os ovais de 1,5 milha, ele não participou das provas, não participou da prova em Michigan de 2 milhas, não participou das provas em Daytona, enfim, pode participar em provas em circuitos mistos, embora tenham mais de 1,3 milha, porque circuito misto é circuito misto, a garotada, né, desde 15, 16 anos,
já corre compete em circuito misto nas categorias maiores. O Cole Custer é um piloto de apenas 2 vitórias na Truck Series, venceu em New Hampshire no seu primeiro ano. Apenas 2 Tem 18 anos, Rodrigo Matar. Mas considerando todo o potencial que ele pareceu demonstrar, é muito pouco. Nessa temporada, por exemplo, ele só teve um top 3, que foi em Iowa. Foi segundo colocado, foi quinto em Dover, quinto em Pocono, sexto em Eudora, sexto em Bristol na última prova e sétimo no Kansas. Quer dizer, em matéria de top 5 só tem 6 até agora em 13 provas. E as vitórias foram no ano passado. New Hampshire em 2014 e Gateway em 2015. No ano passado, tá. Então, na verdade, 2014 e 2015. O Cole Custer tem somente 32 provas disputadas. Então dá pra gente ainda dar um crédito pra ele, vai. Dá um crédito. Ele que é da família Haas, né? O pai dele, acho que trabalha pra Haas. O pai do Cole Custer. Exatamente. Tem um cargo importante na empresa Haas. Não na equipe Haas, mas na empresa Haas. E ele tem, pelo sobrenome claro, uma ligação histórica com a família do General Custer. É a mesma família. O General Custer já de muito tempo atrás, né? Sim. Antepassado do Cole Custer. Aquele que foi massacrado? Não, ele massacrou ou foi massacrado? Agora eu não me lembro. Nem que vergonha, mas já soube disso. Já fui melhor nas aulas de história. Ele foi massacrado. George Armstrong Custer, na Guerra de Secessão. Foi a batalha de Big Horn, algo assim. Ele era oficial de cavalaria da União dos Little Big Horn. Batalha de Little Big Horn. Ele morreu nessa batalha em 25 de junho de 1876. Exatamente. Tinha um touro sentado, cavalo louco, os líderes indígenas que acabaram destruindo o Cole Custer, o General Custer. Matando o General Custer. Foi isso, né? Não foi o inverso. Exatamente. Tá bom. Chega de história, Rodrigo Matar. Se você quiser dar mais um pouco de história, vamos lá. Não custa nada. NASCAR também é cultura. E teve um filme, né, que acabou meio que baseado nessa história, que é o Little Big Man, que foi estrelado pelo Dustin Hoffman. Olha só aí o Brett Moffitt. Brett Moffitt, no número 11, largou na 6ª posição. Equipe Red Horse, uma equipe que a gente sabe já teve algumas vitórias na categoria, várias vitórias até, a equipe Red Horse Racing, várias delas, né, Matar, com o Timothy Peters. Como está o seu equipamento? Esse é o chefe de mecânicos do William Byron. Nós saímos ali da sequência de paradas. Vamos ver, tem sido uma prova bastante interessante. Nós temos 3 ou 4 carros na nossa frente. Olha, a Red Horse Racing tem 16 vitórias na Truck Series. Não é nada super especial, mas tem algumas vitórias, né? É uma equipe relativamente antiga, compete desde 2005. E acidentes aí que já aconteceram, a gente revê. Já tivemos o John Hunter, tivemos também o Tyler Reddick, agora essa pancadaça do Cole Custer, também vimos o Christopher Bell e o Spencer Gallagher. Olha como deforma a frente. E o soft wall, claro, ele apenas absorve o impacto, ajuda a absorver a batida, mas a frente ela já é feita, claro, para deformar dessa forma. Né? Embora seja meio que um cacófato. Gostei, deformar dessa forma. Gostei. Mas estruturalmente você vê que a picape ela não sofreu grandes danos. Então até dá para uma próxima, vai. Se o chassi não tiver sofrido estruturalmente um dano maior, talvez a equipe JR consiga reformar esse carro para uma próxima oportunidade, não para Motorsport, porque a equipe tem um carro específico preparado para a prova do Canadá e já está pronto, já deve estar até seguindo para o Canadá nessa semana para disputar a próxima prova no domingo que vem. Luzes ainda acesas do safety car, Timothy Peters é o líder, ainda sendo feita a limpeza da pista. Momentos finais da etapa de Michigan da Camping World Truck Series, 14ª etapa da temporada de 2019.
16. Faltando 11 voltas aí para o final, as voltas sendo feitas em cerca de 40 segundos cada uma. A questão é saber quantas voltas teremos ainda em bandeira amarela, né? E vamos ver aí se o Timothy Peters conquista sua vaga, primeira vitória na por temporada. Vitória, né? No momento ele está numa vaga, temporariamente, mas uma vitória sela. Sim. Esta vaga garante a vaga dele, ainda mais considerando que ele é o quarto na tabela. E aí joga para o Daniel Hemric, para quem está atrás, toda a responsabilidade de tentar ganhar uma das 2 provas que faltam depois de Michigan. Realmente vai tornando essa disputa por vagas no Chase cada vez mais emocionante. Agora, o Daniel Hemric ainda está na batalha. Então, se o Hemric ou o Timothy Peters, se um dos dois ganhar, a pressão fica em cima do outro. Exatamente. Né? Porque... Não, o Hemric, por pontos, ele tem até um relativo conforto. E nesse momento da prova, ele é o 4º colocado. Chance até de ganhar a prova, ele tem. Porque é mais fácil para o piloto que parte de trás tentar alguma coisa no final do que para quem está na frente defendendo sua posição. Sempre vai vir um carro mais rápido na relargada tentando ultrapassar quem está liderando, que está lutando, está de cara com o vento. Esse carro não vence tão rápido a inércia quanto o piloto que vem atrás com o uso do vácuo. Então o Daniel Hemric, se houver uma colaboração do Brett Moffitt, ou do Cameron Haley, ou de quem estiver atrás largando na fila dele no restart, se esse piloto colaborar com o Hemric, ele vem para o jogo. Ele não está morto na corrida, não. Muita coisa ainda pode acontecer. O William Byron também está aí firme. Tem o Brett Moffitt, tem o Cameron Haley, que também precisa de vitória. Tem o Crafton, que voltou a figurar entre os primeiros. Tem nada resolvido nesse final. Se segura aí na cadeira, telespectador dos canais Fox Sports, que a gente pode ter surpresas aí nesse final. Já tivemos vários líderes até agora, várias trocas de liderança. Tivemos, Rodrigo Matar, mais de 15 trocas de liderança. Entre aí pelo menos 7, talvez 8 pilotos. Você está bem? E o que aconteceu? Eu estou bem. Eu nunca tinha tido uma pancada assim antes. Eu agradeço ao Safety Wall. Foi difícil me manter à frente do Brett Moffitt. Ele continuou ali me pressionando. Ele tinha todo o direito de fazer aquilo, né? A batalha era por posição, afinal. Claro. Eu odeio que isto tenha acontecido pela minha equipe. Eu estou feliz que fomos capazes de andar na frente neste fim de semana. Estamos indo na direção certa. Esse é um ponto positivo. Bom, porque no início da temporada ele só estava andando lá atrás. E dessa vez vimos o Cole Custer andando no grupo da frente. Ele liderou 18 voltas, o que é bastante positivo, considerando que o Matt Crafton antes dele tinha liderado 23 voltas e o Timothy Peters é até agora o piloto que liderou o maior número de voltas. Quer dizer, ele só perdeu para 2 cobras criadas na categoria. Ter liderado um número de voltas perto de 20% do total de 100 voltas previstas é muito significativo. Safety car já fora da pista, serão 8 voltas para o final depois da bandeira verde. Timothy Peters e William Byron, bandeira verde! Timothy Peters na frente, batalha ali pela segunda posição. William Byron, número 9. Brett Moffitt, número 11. Cameron Haley, número 13, número 19, é o Daniel Hemric. Nada definido ainda. O visual é do Matt Crafton, que é o 6º colocado, que também ainda pode vencer. Olha só o Matt Crafton. Tem a porta fechada pelo companheiro de equipe dele, Rodrigo Mataro, Cameron Haley. Rapaz, o Cameron Haley também sente a urgência, sente a necessidade da vitória. E vem Ben Rhodes também ali no 41, tentando bicar alguma coisa nesse final, hein? 7 voltas agora para o final. Timothy Peters vai segurando. William Byron vai em busca de sua 6ª vitória. Timothy Peters em busca de sua primeira este ano. Olha o Daniel Hemric ali em 4º lugar, pressionando o número 11 do Brett Moffitt.
E o Matt Crafton finalmente deixa o Cameron Hayden para trás. Vai se aproximando ali do Daniel Hemric. Daniel Hemric não conseguiu ultrapassar o Brett Moffitt. 6 agora para o final. Tá saindo de frente essa picape do Daniel Hemric. Subiu ali e conseguiu segurar o número 19. William Byron, será que ele está esperando o momento certo para dar o bote? Vai lá em cima o Brett Moffitt. Desceu. Viu que o William Byron fechou sua porta. E olha o Matt Crafton, Rodrigo Matar, já mergulhando ali para ultrapassar o Daniel Hemric, hein? Ainda temos tempo para o Matt Crafton chegar. 5 voltas agora, 10 milhas, 16 quilômetros para o final. E os 3 primeiros, Matar, abriram agora, hein? E o Crafton não conseguiu passar o Daniel Hemric. E agora vem por cima pelo alto atacando o Cameron Hayden e Ben Rhodes. Está sendo superado o Matt Crafton. Timothy Peters é o líder. Vão ser 4 voltas agora para o final. Michigan International Speedway, 14ª etapa da temporada de 2016 da Camping World Truck Series. 4 voltas agora. Você vê que o Peters tenta quebrar o vácuo do William Byron. Ele move o carro porque ele pode fazer isso pelo menos uma vez. Ele pode se mover para evitar que o piloto do carro número 9 ganhe terreno. Ele pode até se mover quantas quiser, né? Mas tecnicamente, porque não há regra na NASCAR de bloqueio. Na FIA, por exemplo, a regra da FIA é clara. Você só pode mudar uma única vez de direção. Mas na NASCAR... Vale tudo. Vale tudo. Não vale tudo, não. Mas não vale tudo. Vale muita coisa. Vale muita coisa. Olha só o Matt Crafton lá atrás, tentando se recuperar. Não tá fácil não, hein? Não é um final bom para o Matt Crafton. Não tem uma picape rápida nesse final de prova. 3 voltas agora para o final. 3 décimos de segundo separando os 3 primeiros. Daniel Hemric busca se reaproximar dos 3 líderes. É o 4º colocado, Hemric. Olha o Brett Moffitt na 3ª posição. William Byron, 2º colocado. Brett Moffitt, Rodrigo Matar, faz a manobra. Desce Brett Moffitt pela 2ª posição. O Daniel Hemric tenta se aproximar, ele se aproveita da batalha. E os 3 aí estão deixando o Timothy Peters ir embora, hein? 2 voltas agora para o final. 4 milhas. Falta muito pouco para a etapa aí. O Timothy Peters tem tudo para vencer a prova. Se aproxima dele o William Byron. Ficaram para trás o Hemric e o Moffitt. O William Byron foi tocado, hein? Tem alguma coisa solta na sua picape. Olha o toque de pressão do William Byron. Mergulha. Parte para a 1ª posição, William Byron. Timothy Peters não desiste. Olha o William Byron. Perde um pouco o traçado ali. Tem que tirar o pé. Lado a lado e sai da curva. Que isso? O que o cameraman fez ali? Temos o número 9, lado a lado. Bandeira branca. Última volta no Michigan International Speedway, lado a lado. Pela 1ª posição, Brett Moffitt. O que é isso? Por fora. O que é isso? O pulo do Brett Moffitt assume a 1ª posição. Bye bye Timothy Peters, bye bye William Byron. Olha o toque, fica para trás o William Byron. Daniel Hemric é o 3º colocado, ainda tenta se recuperar o Byron. E Brett Moffitt vai para a vitória, vai para a sua 1ª vitória na categoria. Timothy Peters é o 2º colocado, a bandeira quadriculada e está aí. Brett Moffitt vai vencer, vence Brett Moffitt em Michigan. Timothy Peters é o 2º colocado, Hemric, Byron, Cameron Hayden, Ben Rhodes, Matt Crafton, Grant Enfinger e Johnny Salter, o 9º colocado. Que final, Rodrigo Matar. Brett Moffitt leva melhor. Olha, vitória tirada de onde ele arrancou forças, eu não consigo entender, mas foi sensacional. E liderou a volta mais importante, a última. Não precisou de liderar mais do que a última volta para ganhar uma corrida épica, mais uma corrida épica. Que manobra de ultrapassagem por fora, olha que coisa linda que ele fez. Ele foi lançado. E não foi apenas a 1ª vitória na carreira dele, foi a 1ª volta liderada na carreira dele. Espetacular, na Truck Series. Pois é. Realmente para deixar a gente incrédulo. Esse é o crew chief do
Timothy Peters, que não entendeu. É. Claro, como há de entender? Uma manobra espetacular como essa do Brett Moffitt, tirando do próprio companheiro de equipe a vitória na última volta. É isso aí, grande vitória do Brett Moffitt na 14ª etapa da temporada de 2016 da Camping World Truck Series. A gente agradece a sua audiência. Em meu nome, Sérgio Lago, em nome do Rodrigo Matar, principalmente em nome dos canais Fox Sports. Até a próxima, Fox Sports. Torcemos juntos, torcemos mais. Valeu, galera!